Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas à quarta videoaula de Angiosperma. As três primeiras videoaulas foi uma introdução ao grupo e um aprendizado sobre o ciclo de vida das plantas terrestres chamadas de angiospermas. Então é super importante que, se você não assistiu essas videoaulas, que você pare o vídeo e assista, ok? E nessa videoaula nós vamos falar sobre o processo de polinização das angiospermas, né? O que é polinização? Polinização lembra pólen, né? Então, polinização é o transporte do grão de pólen, né? Ana, o que é mesmo o pólen? Então, nós vimos na videoaula anterior, na parte 3, né? O pólen, ele é o gametófito jovem masculino. Esse pólen vai ser transformado em tubo polínico e o tubo polínico vai carregar, né, os gametas masculinos. Ou seja, se não tem pólen, não tem gameta masculino. Se não tem gameta, não tem fecundação. Se não tem fecundação, não tem semente e não tem novo indivíduo, ok? Então, a polinização é um processo importantíssimo para gerar novas plantas. Se não há polinização, não tem novas plantas, não tem fruto, beleza? Então, a polinização é o processo do transporte do pólen. E o pólen, ele é produzido, e a gente já viu isso, na antera, né, do estame, ok? E ele tem que chegar aonde? Ele tem que chegar na boquinha do gineceu, né? O que é gineceu? Vamos colocar aqui, o gineceu é a parte feminina, né? Esse gineceu, ele vai estar lá dentro do ovário, que é a parte de baixo, ovário. O ovário vai ter o óvulo e o óvulo vai, lá dentro do óvulo vai ter o quê? A oosfera, que é o gameta feminino. O gameta feminino vai estar esperando o gameta masculino. Então, o pólen, vou até pôr de pretinho, ele tem que cair aqui no estigma e ele vai germinar, formando o tubo polínico para fecundar a oosfera, ok? Então, a polinização é o transporte de pólen da antera, onde ele é produzido, até a boquinha do gineceu, que é o estigma. A polinização ela pode ser de dois tipos. Quando, olha essa florzinha amarela, tá? Vou fazer essa aqui amarela, de seta azul. Quando o pólen, que é produzido na antera, cai no estigma da própria flor, ele próprio, né? Então, imagina que eu sou a cabecinha do gineceu, o estigma, e aqui são as anteras. Quando esse pólen cai no próprio estigma da flor, a gente chama isso de autopolinização. Ou seja, a flor poliniza a si própria. O seu próprio pólen cai na sua própria parte feminina, ok? Isso não é legal. Por quê? Porque não contribui para uma variabilidade genética, porque o DNA do pólen vai ser muito parecido com o DNA da oosfera aqui, porque se trata da mesma flor, né? Então, temos na autopolinização, nós temos uma menor variabilidade genética. Agora, o que é uma polinização cruzada ou indireta? É quando, vou fazer de lilás, o pólen sai de uma flor, que é a rosa, e vai cair no estigma de outra flor. Então, de uma flor vai para outra flor. Ou seja, o DNA da rosa é diferente do DNA da azul. Então, a polinização indireta ou cruzada, ela promove uma maior variabilidade genética, tá? Então, o que é esperado? É esperado, né? É mais vantajoso evolutivamente que as plantas façam polinização indireta, tá bom? Mas há muitos casos ainda de polinização direta, de autopolinização.
Então, o que que a gente observa? A gente observa que ao longo da evolução surgiram mecanismos para a planta evitar a autofecundação. Então, muitas flores, né, muitas plantas têm esses mecanismos de forma a evitar que o seu próprio pólen caia no seu próprio estigma. Evitando a autofecundação, promove a polinização cruzada. E a partir de agora, a gente vai ver que mecanismos são esses que aparecem em diversas espécies de angiospermas, ok? Anotem aí. O primeiro mecanismo é a dicogamia. Tá? O que é a dicogamia? A dicogamia é quando os órgãos reprodutores, o androceu masculino e o gineceu feminino, amadurecem em épocas diferentes. Então, a oosfera está pronta, mas o grão de pólen não foi produzido. Ou o grão de pólen está produzido, mas a oosfera não está pronta. Né? Então, quando os órgãos reprodutores amadurecem em épocas diferentes, a planta não consegue se autofecundar. Né? Então, vai promover o quê? A polinização cruzada. Podem acontecer dois tipos de dicogamia. A protandria, o que é isso? Quando o masculino amadurece primeiro. Então, observe o que acontece. As anteras, aqui ó, as anteras já estão prontas para liberar o pólen. Mas o estigma, que é a boquinha da parte feminina, está closed, fechada. Então, o pólen está pronto, mas o estigma está fechado. Então, o pólen não consegue entrar na flor, tá? E nós temos a protogenia, que é o contrário. O feminino amadurece primeiro que o masculino, né? Então, olha aqui, o estigma está receptivo. O que é o estigma receptivo? Que ele está pronto para receber. A boquinha, ela está pronta para receber o pólen, né? Mas as anteras, elas não estão prontas para liberar o pólen, ok? O segundo caso que a gente já viu é a dioicia, né? De dois oicos casa. São plantas dioicas. O que são plantas dioicas? Uma planta vai ter flor somente masculina e a outra planta vai ter flor somente feminina. Então, nós temos flores somente femininas numa planta e flores somente masculinas na outra planta. Então, obrigatoriamente, o pólen tem que sair de uma planta e ir para outra. Então, não existe aqui o caso da autopolinização, porque as plantas, elas não são hermafroditas. Ou seja, não existe masculino e feminino no mesmo lugar, como a gente já viu nessas aulas, nas videoaulas anteriores. Então, a dioicia é o aparecimento de indivíduos de sexos separados. A ergogamia é quando existe uma barreira física, né, que separa o androceu do gineceu. Então, aqui fica um pouco difícil, eu vou tentar fazer um desenho. Então, imagina aqui que é o gineceu, parte feminina, e a parte masculina aqui, né, os estames. De uma forma muito simples, é como se houvesse uma parede. E essa barreira física impede, então, que o pólen chegue no estigma do gineceu. A heterostilia é quando a parte masculina e feminina elas apresentam tamanhos diferentes, principalmente o filete do estame, ó, aqui nesse caso que eu estou fazendo em vermelho é curto, e do lado ó, é longo, né? E o estilete, que é a parte feminina, olha aqui em verdinho, ó, é longo ou ele é curto, né? Então, ó, olha essa primeira florzinha aqui que eu tô vendo, que é longistilia, né? Não vou entrar nesses detalhes,
mas observe que a dificuldade do pólen de chegar no estigma, né? Como a parte masculina ela é pequenininha em relação à masculina, olha essa florzinha aqui do meio que eu tô fazendo a setinha, né? Essa é a parte feminina. Deixa eu colocar de preto. Aqui, ó. Essa é a parte feminina. Aqui é a parte masculina. O pólen tem que chegar aqui. Então, ela é muito mais difícil. Aí vocês vão falar assim, nossa, Ana, mas a brevestilia é mais fácil, porque a parte masculina tá alta, né? Então, fica mais fácil aqui. É verdade. Aí entra um segundo mecanismo que as plantas adquiriram ao longo da evolução, que é a autoesterilidade. Quando a flor é estéril ao seu próprio pólen. Então, às vezes, o pólen cai na parte feminina da própria flor, só que a flor ela não consegue fecundar esse pólen porque ela é estéril ao seu pólen. Muito bem. Então, esses são os mecanismos que, ao longo de milhares de anos de evolução, surgiram para as plantas evitarem a sua autofecundação, né? Agora, quem que leva o pólen, né? Como que o pólen chega? Nós vimos em Gimnosperma que a única forma do pólen chegar na parte feminina era pelo vento, ou seja, pela anemofilia. E aqui nós vamos ver que é diferente. O vento é somente uma das opções que as angiospermas possuem de transporte de pólen. E isso é uma das causas do sucesso evolutivo do grupo, porque o pólen aqui pode ser transportado por vários tipos de animais, pela água, inclusive, ok? Então, aqui nós vamos falar dos principais tipos de polinizadores, né, que contribuem para a polinização indireta ou cruzada. O primeiro que a gente vai ver é a entomofilia. Entomólogo é aquele que estuda insetos. Então, entomofilia é a polinização por insetos. Quando a gente fala de polinização pelos insetos, a gente logo vem na cabeça as abelhas, né? Mas, por exemplo, pode ser a borboleta, ok? Flores, né, que são polinizadas por abelhas, elas têm características em comum. Quais são elas? Anotem aí. Flores perfumadas para atrair, né, as abelhas, a borboleta, com corolas. O que é corola? Pétalas, né? E brácteas. O que é bráctea? Folhas modificadas para atrair polinizador, coloridas, né? Então, podem ser azul, amarelo, que é o que geralmente a gente compra, né? Aquelas bonitonas. Então, geralmente, flores polinizadas por insetos vão ter flores perfumadas com pétalas atrativas. Mas o importantíssimo é que essas flores precisam ter nectários. O que são nectários? Nectários são glândulas que vão ter néctar. Néctar é uma substância açucarada, né? Então, o inseto, na verdade, ele vai à procura do néctar. Quando o inseto, a abelha, procura o néctar para fazer depois o mel, né? O pólen acaba ficando nas suas patas, por exemplo. E aí, na hora que a abelha ou a borboleta vai visitar outra flor, o pólen sai das suas patas e fecunda, né? E poliniza outra flor, ok? Então, não se esqueçam, então, das características, que isso é pergunta de vestibular. A ornitofilia, ornitólogo é o cara que estuda pássaros. Então, quando a gente fala de ornitofilia, é a polinização por pássaros. E o mais comum aí é o beija-flor, né? Beija-flor. Da mesma forma que os insetos, as pétalas também são coloridas. Mas numa questão de vestibular, como você sabe identificar uma flor que é polinizada por beija-flor de uma abelha? Isso aqui, ó, geralmente tubulosas. O que é tubulosas? Tubulosas parecendo um tubo. Flores profundas. Isso foi uma questão da FUVEST de 2019, né? Eu vou mostrar para vocês no final da aula. Por quê? Para o beija-flor colocar o seu bico. Aí ele coloca o bico lá, o nectário geralmente está aqui no fundo, para ele pegar o néctar, né? Então, tem nectário, tem flor colorida. Então, o que diferencia basicamente a polinização do pássaro, do beija-flor, para os insetos? A presença dessa flor tubulosa, ok?
Anemofilia, que é polinização pelo vento. Aí, olha, a polinização pelo vento, eu vou precisar de pétalas coloridas? Não. De sépalas coloridas? Não. Então, geralmente, as flores são mirradinhas, né? Ó, sem pétala, sem cálice, sem pétala, sem corola, só que vai ter elevado número de estame. Estame é a parte masculina. Quanto mais estame, muito pólen, né? Então, por quê? Vai precisar de muito pólen para ter pólen suficiente para o vento carregar, né? O estigma amplo, o que é o estigma? É a boquinha do gineceu, então tem que ser grande. Por que ele tem que ser grande e plumoso, parecendo uma pluminha, né? Pegajoso, para quando o pólen chegar, para agarrar, né? Parecendo uma colinha. Então a boquinha da parte feminina tem que estar grande para carregar. Também essa parte foi uma das questões de vestibular de último ano aí que eu não lembro qual foi, tá? Então estigma amplo e plumoso. Então vejo que na anemofilia eu não preciso de pétalas coloridas, eu não preciso de nectário, ok? E nós temos a quiropterofilia, que é por morcego, né? O morcego tem hábitos noturnos, né? Então são flores geralmente que se abrem à noite e são flores grandes, tá? E principalmente perfumadas. E aí nós temos ainda o caso da hidrofilia, que é quando o pólen ele é carregado pela água. E finalizando essa parte de polinização, eu trago aí 3 artigos recentes, né, que mostram que as abelhas estão desaparecendo, né? Existem vários estudos, várias causas possíveis, e uma delas é o uso excessivo dos agrotóxicos, dos inseticidas que o homem tem usado aí nas plantações agrícolas, né? Então, observe que isso é algo importantíssimo, um alerta, né, para todos nós. Mas, Ana, o que isso tem a ver, o desaparecimento das abelhas, com a aula de polinização? Porque se nós não temos a abelha, né, nós não temos alimento, praticamente. Por quê? Olha que as abelhas são responsáveis pela polinização de 70% da cultura agrícola, né? Olha só, 100% das amêndoas depende das abelhas, 90% do que é produzido das maçãs depende de abelha, né? E mais ainda, das angiospermas conhecidas, olha aqui no quadro, cerca de 88% depende de animais polinizadores para produzir frutos. Então vejam a importância da gente criar políticas públicas de conscientização, inclusive da população, né, e dos nossos governantes, para a gente manter esses animais polinizadores, porque isso vai manter não só o ecossistema, mas também manter o nosso sustento, que são os frutos, ok? Fiquem com uma questãozinha da FUVEST, um beijo e até a próxima aula, continuando com angiosperma.